O céu e o inferno, ou justiça divina segundo o Espiritismo. Nós estamos no item 5. O Cristo não pôde, no entanto, revelar aos seus contemporâneos todo o mistério do futuro. Ele próprio o disse: muitas outras coisas vos diria, se estivesseis em estado de as compreender. E eis porque vos falo em parábolas. Então, nós precisamos entender que todas as informações não podem estar contidas na Bíblia. Na Bíblia não tem como que se faz um avião, como se faz um carro, como se faz remédio. Aliás, só homeopatia tem na Bíblia, em Êxodo 26, quando Moisés joga uma madeira amarga na água, a água é venenosa e ela fica boa para beber. Fora isso, não temos mais nenhum relato de nada que reporte na Bíblia sobre aquilo do nosso uso cotidiano. É um livro religioso que não contém também todas as informações. Não adianta nós querermos achar que ali tem todas as informações do mundo, porque não tem. É impossível ter. Sobretudo no que diz respeito à moral, isto é, aos deveres do homem, foi o Cristo muito explícito, porque, tocando na corda sensível da vida material, sabia fazer-se compreender quanto a outros pontos. Limitou-se a semear, sobre a forma alegórica, os germes que estariam desenvolvidos mais tarde. Então, nós precisamos entender bem isso. Mais tarde, viria a compreensão de algumas coisas que está lá. Portanto, a todo momento nós temos que estar atento nas explicações, atento naquilo que Jesus falou para nós. Na casa de meu pai há muitas moradas. Meu reino não é deste mundo. Ame o teu próximo como a si mesmo. Então, tudo aquilo que é a parte moral e que vai nos levar a entender as coisas espirituais de uma forma mais transcendente, está lá. Agora, ainda falta muita coisa. Nenhum livro é fechado com tudo. Agora, a essência, o cerne de todo conhecimento espiritual para que nós nos melhoremos, realmente está ali, principalmente no Sermão da Montanha. Então, a gente precisa saber que tudo vai ser ampliado, tudo vai ser modernizado. Não podemos criar fanatismo fundamentalista com relação a nenhuma religião. Todas têm seus prós, têm seus contras, têm as suas possibilidades e têm as suas não possibilidades, que nós temos que saber, entender, raciocinar sobre elas e seguir em frente, aprendendo sempre. O que não pode é ir com uma coisa totalmente contra o que está lá. Dizer isso não está lá não quer dizer nada. Não está. Pode não estar. Agora, isso que você está fazendo, isso que você está falando, está indo contra os ensinamentos de Jesus, aí é outra coisa. Em toda a doutrina espírita, sempre nos mostra que nós devemos estar sempre observando os ensinamentos de Jesus e aperfeiçoando a nossa conduta íntima. E tudo aquilo que for para nos esclarecer, para nos aperfeiçoarmos intimamente, aí a doutrina espírita traz como, entre aspas, novidade. Que na realidade não é novidade, é uma informação que estava meio esquecida, estava meio obscurecida. A doutrina das penas e recompensas futuras pertence a esta última ordem de ideias. Sobretudo, em relação às penas, ele não poderia romper bruscamente com as ideias preconcebidas. Então, as ideias que já existiam naquela época, prevaleceu. Aquilo que poderia ser modificado, aquilo que poderia ser mudado, ele mudou. Então, a doutrina das penas e recompensas futuras está lá nas entrelinhas para que a gente possa descobrir. E a essência disso aqui, a cada um segundo suas obras. As penas e as recompensas já estão aí, muito bem claras. Se você faz o bem, você recebe o bem. Se você faz o mal, você recebe o mal. Porque é lei de atração e repulsão. Vindo traçar aos homens novos deveres, substituir o ódio e a vingança pelo amor do próximo e pela caridade, o egoísmo pela abnegação, era já muito. Além disso, não podia racionalmente enfraquecer o temor do castigo, reservado aos prevaricadores, sem enfraquecer, ao mesmo tempo, a ideia do dever. Então, a ideia de que os prevaricadores, prevaricar é o quê? Você agir de forma fora dos padrões da lei. Então, se você sai do conjunto da lei, você vai ser punido. E ele deixou a imagem forte do inferno, mas também não especificou que era o inferno. Para isso, porque as pessoas poderem saber que tinha um limite. Cuidado, se eu ultrapassar essa linha, eu cairei em determinados processos de resgate penoso.
tanto nas próximas reencarnações como no mundo espiritual. Então nós já conseguimos entender isso. E o ódio e a vingança, ele colocou que nós devemos amar nosso próximo como a nós mesmos. Então tudo na nossa vida é baseado num conjunto de dados extremamente bem organizado, extremamente bem estruturado, que à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, nós vamos nos melhorando, nós vamos então construindo o nosso mundo íntimo, nós vamos construindo um mundo melhor para todos nós. Compete-nos agir com discernimento, com responsabilidade para criarmos as possibilidades de estabelecer o bem onde quer que estejamos. E, por conseguinte, entender que ao partirmos desta vida e irmos para o plano espiritual, também levaremos conosco um conjunto de fatores inerentes às nossas ações aqui nesta vida. Se ele prometia o reino dos céus aos bons, esse reino estaria interdito aos maus. E para onde eles iriam? Demais, seria necessária a inversão da natureza para que inteligências ainda muito rudimentares pudessem ser impressionadas de feição a identificarem-se com a vida espiritual. Naquele momento, aquelas pessoas que estavam lá tinham um entendimento, que ele, conhecedor da alma humana, ele sabia até onde ele podia ir com seus exemplos, com as suas informações, com os seus conhecimentos, para esclarecer aquelas almas do caminho necessário ao prosseguimento para o processo evolutivo. Então, ele sabia até onde podia ir. Levando-se em conta as circunstâncias de Jesus, se dirigia ao povo, à parte menos esclarecida da sociedade, que não podia prescindir de imagens de alguma sorte palpáveis, e não de ideias sutis. Portanto, como a maioria que procuravam por Jesus eram pessoas simples, às vezes até analfabetas, ele tinha que usar a linguagem que era adaptada àquelas pessoas. Normalmente ele não se dirigia aos eruditos. Normalmente ele se dirigia às pessoas mais simples. E ele falava aquilo que eles davam conta de entender, que ele conseguia plasmar na mente delas a ideia da bondade, da responsabilidade, da pureza de sentimentos. Aquilo que eles davam conta de entender naquele momento. Então a vida espiritual mais sutil, mais transcendente, ficava para depois, porque não dava para colocar ali. Portanto, cada um recebe as suas informações segundo o seu entendimento e age segundo as suas possibilidades. Todos nós estamos aqui para caminharmos num processo de aperfeiçoamento, de aprimoramento, para podermos conquistar uma vida melhor no futuro. Eis a razão por que Jesus não entrou em minúcias supérfluas a este respeito. Nessa época, não era preciso mais do que opor uma punição à recompensa. Então, é importante nós entendermos que ele tinha que colocar para aquelas pessoas naquele momento, não uma ideia cheia de minúcias, uma ideia muito aguçada de detalhes sobre o que acontecia. Dava uma ideia básica para eles saberem: se vocês forem bons, vocês vão para o céu. Agora, se ele falasse: olha, o céu é segundo a sua possibilidade, segundo a sua condição evolutiva, você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que ser uma pessoa boa para você ir para um céu melhor. Se você for mais ou menos, você vai para um céu mais ou menos. Eles não iam entender nada. Então ele falou: se você for bom, você vai para o céu. Se você for mal, você vai para o inferno. Ou seja, ele deixou a dicotomia do bem e o mal para que a gente soubesse que tem uma balança que nos equilibra. Nós temos que saber agir sempre para o bem, para a balança do bem ser mais alta. Se a gente agir sempre no mais ou menos, de forma que o mal prevaleça, a balança do mal sobe e aí a gente desce. E se a balança do bem subir, aí a gente realmente vai subir para as instâncias superiores. Ou seja, cada um de nós, ao desencarnarmos, vamos estar numa instância espiritual inerente às nossas condições evolutivas. Uns vão estar numa condição melhor, outros numa condição mais ou menos, e outros na condição menos mais, e outros na condição menos menos, e assim sucessivamente, fazendo um trocadilhozinho para a gente entender que existem gradações, tanto para cima quanto para baixo, ou seja, tanto para o céu quanto para o inferno. E esse inferno, que normalmente se fala, ou seja, são as regiões de sofrimento, onde os espíritos se reúnem, se agrupam, conforme a gente vai estudar mais para frente, segundo as suas condições psíquicas. Aqueles mais felizes, mais equilibrados, menos conflituosos, ascendem a patamares superiores, até ao infinito.
E aqueles mais complexos, mais complicados, descendem até chegar num nível que seja compatível com eles. Então nós temos o livro Nosso Lar, nós temos toda a série Nosso Lar, a série André Luiz, que vai complementar essas informações, trazendo para nós várias informações de como é o mundo espiritual. E também vamos deparar com o livro Violetas da Janela, Vivendo no Mundo dos Espíritos, A Casa do Escritor e O Voo da Gaivota. São também uma outra série de livros já voltada para um público jovem, uma linguagem mais moderna, mais fácil de entendimento, para que o jovem possa entender. Então, quando Jesus fala que nessa época, ou melhor, quando Kardec fala que nessa época não era preciso mais que opor uma punição à recompensa, porque era o suficiente para que essas pessoas entendessem. E até hoje, em muitos lugares do mundo e muitas religiões ainda trabalham com a punição e a recompensa para que esses espíritos entendam a necessidade de buscar o seu processo evolutivo.